Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. O governo federal sancionou a polêmica lei que autoriza a ozonioterapia no Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira e é contrária à orientação de entidades médicas. O presidente Lula sancionou a nova lei na íntegra, sem qualquer alteração no texto que foi aprovado no Congresso. Durante a pandemia, a Adriana foi diagnosticada com câncer de mama. Para tratar a doença, passou por uma mastectomia e fez sessões de quimio e radioterapia. Foi curada, mas terminou o processo com uma grande ferida na região do tumor. Eu tive uma queimadura excessiva pós-radioterapia com infecção de Staphylococcus aureus e que não cessava com antibiótico. Para cuidar da estética do local afetado, a Adriana apostou na ozonioterapia, uma forma de medicina alternativa que sugere o aumento da quantidade de oxigênio no corpo com a introdução de ozônio. E ela gostou tanto do resultado que resolveu largar a anestesia, até então sua área de atuação como médica, para trabalhar com ozônio. Ele tem uma capacidade de chegar ali na sua hemoglobina, empurrar aquela sujeirinha que estava ligada e ele consegue ligar mais oxigênio na sua hemácia. Aí nisso potencializa essa célula boa, ela vai produzir mais ATP, a sua mitocôndria celular vai funcionar de uma forma melhor, potencializando essas células boas. Na hora de fazer uma quimioterapia, por exemplo, a quimio ela tem mais chance de ir direto no tumor, sem matar as células boas. Nos últimos anos, a ozonioterapia se popularizou em tratamentos estéticos e, durante a pandemia, tornou-se o centro de uma polêmica quando sugerida como método de prevenção contra o coronavírus. Mas agora, o presidente Lula sancionou a lei que autoriza a realização do procedimento em todo o território nacional. A lei deixa claro que a ozonioterapia deve ser um procedimento complementar ao tratamento médico e determina que o método seja realizado apenas por um profissional de saúde de nível superior, inscrito em seu Conselho de Fiscalização Profissional, com uso de equipamento regulamentado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ozonioterapia é uma técnica pouco invasiva. A aplicação pode ser local, subcutânea, intramuscular, venosa ou retal. Alguns cientistas acreditam que o método pode ter efeitos anti-infecciosos, anti-inflamatórios e analgésicos, o que o colocaria como tratamento complementar para muitos casos, se administrado corretamente. Você fazendo o ozônio, ele vai melhorar a sua oxigenação, então ele vai ser bom para quase todos os tipos de doença. Então, por isso é uma coisa que tem na natureza, né, é barato, e por isso que a gente estava nessa luta, porque é uma coisa coadjuvante. Mas a Anvisa indica o procedimento apenas para tratamentos odontológicos ou fins estéticos. A nova lei não faz nenhuma menção sobre o uso da ozonioterapia para qualquer outra doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária avisa ainda que empresas que quiserem a regularização de novos equipamentos para outros usos deverão fornecer estudos clínicos validando sua eficácia e segurança. Pesquisadores americanos desenvolveram uma pílula que pode combater o câncer e preservar as células saudáveis. Quem traz mais informações para a gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Cientistas do Hospital City of Hope, na Califórnia, desenvolveram um medicamento capaz de eliminar diferentes tipos de tumores. O produto foi testado em 70 variedades de células cancerígenas, entre elas do câncer de útero, mama, ovário, pele, pulmão e cérebro. A pesquisa e desenvolvimento da droga já duram 20 anos, atividades lideradas pela médica norte-americana Linda Malkas. Essa nova terapia tem como alvo uma variante cancerígena do PCNA,
uma proteína que passa pelo processo de mutação. Com isso, essa substância replica o DNA e faz o reparo de todos os tumores em expansão, o que ajuda no crescimento das células doentes. Em um artigo recente publicado na revista Cell Chemical Biology, os cientistas relataram que durante os testes, o remédio matou seletivamente as células cancerígenas. O resultado observado em laboratório demonstrou a interrupção do ciclo reprodutivo das estruturas com câncer e a manutenção das células saudáveis. De São Paulo, Leonardo Félix. Apesar da redução de 300 milhões de fumantes nos últimos 15 anos, apontada no último relatório da Organização Mundial da Saúde, especialistas fazem um alerta. Bastante difundido entre os jovens, o cigarro eletrônico e o narguilé representam risco para a saúde. Os novos números divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde são animadores. Afinal, em uma década e meia, cerca de 300 milhões de pessoas se livraram do tabaco. Além disso, o percentual de fumantes caiu de 22,8% da população mundial para 17%. Brasil e Turquia lideram o combate ao fumo, agora acompanhados pelas Ilhas Maurício e Holanda. A nova edição do relatório também destaca que cerca de 40% das nações pelo mundo baniram o cigarro de espaços públicos fechados. Isso, segundo a OMS, garante ar puro para as pessoas respirarem, motiva os fumantes a largarem a prática e evita que novos indivíduos criem o hábito nocivo. Entretanto, as últimas estatísticas ainda não são suficientes para trazer alívio aos especialistas. A cardiologista Tânia Ogawa, do Programa de Tratamento de Tabagismo do Instituto do Coração, INCOR, faz um alerta, principalmente aos mais jovens. Tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, apesar de serem formas muito diferentes de consumo, né, o cigarro eletrônico é um cigarro sem combustão, né, vamos dizer assim. Então é um consumo de nicotina sem combustão. O narguilé não. O narguilé tem uma fonte de combustão, libera monóxido de carbono. O narguilé nada mais é do que uma outra forma de se iniciar os jovens ao consumo de tabaco. Aquela pessoa que começou a sentir falta do tabaco, ela vai recorrer durante a semana ao cigarro e nos finais de semana vai com o grupo consumir o narguilé. O relatório também aborda o avanço dos cigarros eletrônicos pelo mundo. Conhecidos como vapes e pods, os dispositivos para fumar têm a venda proibida no Brasil desde 2009 pela Anvisa, embora sejam facilmente encontrados em tabacarias. Segundo uma recente pesquisa realizada em território nacional, 1 a cada 4 jovens de 18 a 24 anos já utilizou alguma vez um cigarro eletrônico. Em todas as faixas etárias, essa taxa foi de 8%. Além do cigarro eletrônico, que eu já comentei que a gente receia, a droga do século atual deixa de ser o cigarro fumado ou com combustão e passa a ser o cigarro eletrônico, então a gente alerta para os riscos do cigarro eletrônico, né? Nós também alertamos para jovens e mulheres, que são as populações que ainda a gente nota que a queda no número de iniciantes ao fumo ainda é menor do que em homens aqui no Brasil. Já um estudo publicado em uma revista científica internacional mostrou que a concentração de toxinas nocivas à saúde aumenta em 22 vezes no ambiente fechado após o uso, levando os riscos também para aqueles que não utilizaram os aparelhos eletrônicos ou narguilés. Aproximadamente 1.300.000 pessoas morrem ano a ano devido ao fumo passivo, pelo risco elevado para doenças cardíacas, derrames, doenças respiratórias, diabetes tipo 2 e câncer, diz a OMS. Muitas vezes as sessões de narguilé, de consumo de narguilé, elas duram horas, né? Então, aquela pessoa que vai numa festa, fuma um cigarrinho só para socializar com os amigos, numa sessão de narguilé, mesmo que ele não fume tanto ali no bocal, ele vai estar exposto a um ambiente extremamente cheio de fumaça, cheio de monóxido de carbono e vários outros, material particulado, vários outros pequenos componentes que fazem muito mal à saúde. Existe uma ação que é muito importante da Anvisa e do governo de não se legalizar o cigarro eletrônico no Brasil.
né? A gente percebe que nos países em que o cigarro eletrônico foi legalizado e pode ser vendido livremente, consumido livremente, esse consumo está nas alturas. Algumas modalidades de planos de saúde coletivos registraram no acumulado dos últimos 5 anos reajustes que chegam ao dobro dos sofridos pelos planos individuais. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O estudo divulgado pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, analisou valores de planos de saúde individuais e coletivos entre os anos de 2017 e 2022. Nesse período, o preço médio da mensalidade dos individuais para a faixa etária de 39 a 44 anos passou de R$ 522 para R$ 707, alta de 35%. Já os coletivos empresariais com 30 vidas ou mais aumentaram quase 59%. Coletivos por adesão com 30 vidas ou mais, 67% de aumento. Coletivos por adesão com até 29 vidas, 74% de alta. E coletivos empresariais com até 29 vidas, mais de 82% de aumento. Segundo o IDEC, esses resultados indicam vantagem na contratação de planos individuais e mostram como os planos coletivos acabam se tornando uma armadilha para grande parte dos consumidores brasileiros, que acredita estar escolhendo a melhor opção com os coletivos. A Caixa Econômica Federal registrou o dobro de buscas por imóveis no programa Minha Casa Minha Vida. A maioria das consultas são referentes a imóveis populares de até R$200 mil. Desde o dia 7 de julho, quando as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida entraram em vigor, a Caixa viu dobrarem as buscas por imóveis. No último mês, houve um total de 8.800.000 acessos à ferramenta, sendo que 6.200.000 estão relacionados ao programa social, um avanço de 109,7%. As novas regras baratearam a taxa aplicada no financiamento para 4% ao ano, direcionada a cotistas do Norte e Nordeste que recebem até R$2.000. Ainda dentro da faixa 1, com salário de até R$ 2.640, a taxa desse mesmo grupo é de 4,25%. Também houve aumento do subsídio para famílias com renda de até R$ 4.400, que conseguem acessar o financiamento do FGTS no programa habitacional. Antes, o valor poderia chegar a R$ 47.500. Agora, esse nível subiu para até R$ 55.000. Segundo o levantamento da Caixa, cerca de 47,43% dos interessados em adquirir um imóvel popular têm idade entre 25 e 35 anos. Aproximadamente 40,3% das simulações são referentes a imóveis com valores entre 150 e 200 mil reais. E 16% das simulações são para imóveis entre 100 mil e 150 mil reais. As vendas do comércio brasileiro cresceram no primeiro semestre deste ano. Segundo o IBGE, o resultado positivo é sustentado pelo mês de janeiro, quando o volume de vendas disparou. O volume de vendas no comércio varejista apresentou estabilidade em junho, mas o movimento não impediu que o setor fechasse o primeiro semestre com alta. Segundo o IBGE, os primeiros 6 meses do ano tiveram alta de 1,3%. O resultado foi puxado pela disparada no setor no mês de janeiro, quando houve alta de 4,1%. O segmento também enfrentou um tombo de 1% em maio. No índice acumulado dos últimos 12 meses, o comércio varejista marcou seu 9º mês seguido no campo positivo, com alta de 0,9%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume de vendas teve alta também de 1,3%. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas apresentou alta de 1,2% em junho e fecha o semestre com expansão de 4%. O período entre janeiro e junho é marcado pelo avanço de 4 das atividades pesquisadas, com destaque para o ramo de combustíveis e lubrificantes, que acumula alta de 14,5% em relação ao mesmo período de 2022.
Em 12 meses, o salto é de 21,1%. O ramo de hiper e supermercados também pressionou o resultado positivo do comércio varejista no primeiro semestre. O setor acumula crescimento de 2,6% no ano, em junho, com destaque para o resultado de abril, que registrou alta de 3,6%. E ainda falando em vendas, o Dia dos Pais aqueceu o comércio do país. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estimou um volume de vendas de mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais. A data é a quarta mais importante para o comércio. O volume de vendas estimado pela CNC para o Dia dos Pais representa alta de 2,2% na comparação com 2022. Em relação às contratações, são esperadas pouco mais de 10 mil vagas temporárias para atender a demanda do período. Se confirmado, este será o maior contingente de trabalhadores temporários contratados nos últimos 9 anos. Hiper e supermercados e o segmento de vestuário devem ser os que mais contratarão temporários. Segundo a CNC, o Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio varejista brasileiro, em termos de movimentação financeira. Os estados que devem concentrar quase 60% das vendas são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O economista da CNC, Fábio Bentes, comenta as projeções feitas pela entidade para o período do Dia dos Pais. Apesar desse aumento, o setor ainda não consegue restabelecer o volume de vendas que se tinha antes da pandemia. E a razão para isso não é mais a crise sanitária, mas é o comportamento da conjuntura econômica nos últimos meses. A gente teve um processo de encarecimento da taxa de juros por conta de uma inflação muito alta, e isso refletiu no Dia dos Pais, especialmente nas últimas edições dessa data comemorativa. Os juros andaram alto por muito tempo, o Banco Central começou a baixar os juros agora, na reunião do mês de agosto, deve levar um tempo para isso surtir efeito no comércio, por conta de uma inflação muito alta. Aliás, no Dia dos Pais, a expectativa é que a cesta de produtos relacionados à data cresça, preço médio cresça 5,5%, em relação ao mesmo período do ano passado. Itens como calçados e perfumes tiveram aumentos de preços, enquanto TVs, computadores e celulares ficaram mais baratos. Os presentes mais procurados são do segmento de vestuário, calçados e acessórios, que respondem por 77% do total de vendas. De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir. Lei Maria da Penha completa 17 anos de combate à violência contra a mulher. E ainda a maior exposição de trabalhos de artistas negros do país foi aberta ao público em São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já! A Lei Maria da Penha completou 17 anos de existência. A norma marca um avanço no combate à violência contra a mulher no Brasil. Sancionada em 2006, a Lei 11.340 tornou crime a violência familiar e doméstica contra a mulher. Foi a luta da cearense Maria da Penha, agredida pelo marido, que inspirou a criação da norma batizada com o nome da vítima. A lei estabeleceu medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência e agravou as punições aos agressores. Vamos relembrar o que mudou ao longo desses 17 anos nesta entrevista. A Lei Maria da Penha foi um grande marco quando falamos na defesa da mulher vítima de violência, vulnerável num contexto doméstico e familiar. A gente sabe que essa vulnerabilidade, ela se acentua principalmente porque essas violências são agravadas nesta convivência com o agressor, sendo também aquele que a mulher nutre um verdadeiro amor, subjugada sentimentalmente. Então, neste contexto, a lei, ela cria mecanismos de defesa para a mulher, não só agravando crimes de violência contra a mulher, mas também prevendo medidas protetivas de urgência e de forma
contínua, a lei tem sido implementada novas garantias para as mulheres vítimas de violência. Não só um marco, mas temos que encarar a lei Maria da Penha, de violência, que combate a violência contra a mulher, como um passo da sociedade para coibir e impedir a perpetuação desse grande mal que vivemos, que é a violência contra a mulher. Bem, e mesmo com a Lei Maria da Penha, o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. Na comparação com o ano anterior, houve um aumento de 5% no número de vítimas em 2022, segundo dados do Monitor da Violência. O presidente Lula sancionou a lei que cria um Disque Denúncia para monitorar a violência nas escolas através de ligações gratuitas em todo o país. O texto ainda prevê a formação de programas educacionais em prol de uma cultura de paz. A iniciativa foi chamada de Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Com a criação desse Disque Denúncia, um número telefônico com acesso gratuito de qualquer localidade do país e mais, a lei prevê a criação de uma tecnologia para integrar todas as informações recebidas por telefone, e-mail e outras plataformas digitais. E aí o sistema vai produzir levantamentos e mapeamentos dos colégios considerados mais violentos. Isso para que essas comunidades escolares recebam assessoria e apoio psicológico. Aos canais de denúncia criados com a lei, será possível fazer relatos de casos já ocorridos e também transmitir informações do risco de que algum episódio de violência possa acontecer. A gente lembra aqui que só no primeiro semestre de 2023 foram contabilizados 7 ataques a escolas no país. E na maioria dos casos registrados nos últimos 20 anos, o agressor era um aluno da instituição. Você sabe o que é MAVE? É a malformação arteriovenosa, uma alteração cerebral rara que atinge 10 a cada 100 mil pessoas no mundo. A boa notícia é que o diagnóstico pode ser feito com um exame de imagem convencional. A publicitária Fernanda Bota levava uma vida aparentemente normal, mas tinha dores de cabeça constantes. Eu estava com 37 anos, eu sou publicitária, né? Trabalho na área há muitos anos, trabalho home office, sempre praticando atividades físicas. Eu sou bailarina há muitos anos, né? Bailarina por hobby, mas sou bailarina há muitos anos. A minha vida estava tranquila, pacata, tirando as enxaquecas, que era uma companhia constante minha desde a adolescência, né? E foi até por isso que eu descobri a MAVE, porque eu fui investigar essas enxaquecas que eu tinha. E naquele momento as enxaquecas se intensificaram muito, né? E aí eu fui buscar um neuro, fiz uma ressonância magnética e foi um achado mesmo. Fernanda se surpreendeu quando recebeu o diagnóstico da MAVE, a malformação arteriovenosa cerebral. Eu descobri a MAVE, né, em 2021. A princípio foi um susto muito grande, até por se tratar de uma doença rara. A minha MAVE já possuía um aneurisma, né, dentro da MAVE, né, que eles chamam aneurisma intranidal. Conhecida por ser uma alteração do sistema vascular, a MAVE é um emaranhado de artérias e veias, mal formados e de diferentes tamanhos em formato de bola de lã. A MAVE é uma comunicação direta e anormal entre uma veia e uma artéria, que prejudica o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio pelo tecido cerebral. Um neurocirurgião, referência em MAVE no Brasil e no mundo, transformou por completo a história da Fernanda. Foi então que eu conversei, né, com o Dr. Félix Chadá, que é um especialista em MAVE, reconhecido mundialmente. Ele e a equipe dele são, assim, sensacionais. E ele me tranquilizou muito. Logo de cara, ele falou: Fernanda, isso é um problema que você nasceu com ele, porém existe tratamento, seja ele cirúrgico ou seja ele te acompanhando, né, que a gente não possa mexer na sua MAVE, mas só o acompanhamento também é um tratamento. Mas confesso que ali naquele momento eu já queria a opção da cirurgia,
por ele me dizer que se ele conseguisse me operar, ficaria 100% curado. A malformação arteriovenosa cerebral tem cura e o tratamento está à disposição da população de forma gratuita na rede pública de saúde, no Hospital São Paulo, zona sul da capital. Aqui na Escola Paulista de Medicina, ligada à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é realizada a pesquisa e a cirurgia da MAVE. Félix Chadá, professor e chefe da disciplina de neurocirurgia da Unifesp e chefe da mesma especialidade na Beneficência Portuguesa de São Paulo, fala da doença e do risco de sangramentos cerebrais. É a mesma coisa de ter a pia da sua casa. Então você tem a torneira, que é a artéria, e o ralo, que é a veia. E a pia é a malformação arteriovenosa. E qual a consequência disso? Você tem um equilíbrio. Quando você desequilibra ou aumenta a quantidade de sangue ou dificulta o retorno venoso, a MAVE enche. Então isso ocorre principalmente quando você obstrui o ralo. Então, quando você tem algum fator que obstrua o ralo, que aumente a pressão no ralo, você enche a MAVE e ela se manifesta da principal forma, que é o sangramento, que é a ruptura. O indivíduo ele nasce com a malformação arteriovenosa e, como ela é uma patologia dinâmica, uma doença dinâmica, ela vai aumentando com o passar do tempo. Assim, ela é mais frequente no jovem, ou seja, abaixo dos 20 anos, com maior incidência entre 20 a 40 anos, diferente, por exemplo, do aneurisma cerebral, que rompe principalmente na 6ª década de vida, principalmente em mulheres numa faixa de 2:1 e geralmente associada à deficiência do hormônio. São as mulheres que entram na menopausa e que têm uma fragilidade da parede arterial e que rompem um aneurisma cerebral. Mas apesar de assustadora, a MAVE pode ser diagnosticada com exames de imagem convencionais, o que reforça, segundo o neurocirurgião, a necessidade de acompanhamento regular da saúde. A importância é que é para não sangrar, porque se sangra, ela pode ocasionar uma mortalidade, onde o risco de mortalidade é em torno de 4% ao ano, que em torno de uma década chega a 40% de morbidade, ou seja, uma sequela permanente. Então, o risco de um ressangramento chega até 50%. Essa iniciativa salvou a vida da Fernanda, que retomou a rotina após a cirurgia e hoje vive normalmente. Voltei para casa, fiquei uns 20 dias assim, em repouso, né? Depois já voltei a trabalhar, com 30 dias eu já estava dirigindo. Com 60 dias eu já tinha voltado para o meu balé, então, graças a Deus, eu saí 100% recuperada da sala cirúrgica e da mesma forma como eu entrei na sala de cirurgia, eu saí do hospital. Em um país onde as compras pela internet já movimentam mais de 170 bilhões de reais, os profissionais da área não podem perder a oportunidade para se reciclar. Desde as práticas de marketing até discussões importantes para o país, como a sustentabilidade, e foi com este foco que aconteceu na última quarta-feira aqui em São Paulo o Fórum Comprar. É o principal evento para profissionais de compras do Brasil. Da folha de sulfite ao maquinário. É a área de compras que movimenta tudo que entra numa empresa. O departamento é responsável por boa parte dos custos de toda a organização e uma das peças-chave para o sucesso empresarial. Daí a necessidade de profissionais cada vez mais qualificados e com conhecimento constantemente reciclado. Com essa finalidade nasceu o Fórum Comprar, o maior evento da área no Brasil. Em um único dia, especialistas no assunto apresentaram tendências, estratégias e as melhores práticas de compras. E um desses pontos que a gente quis trazer hoje é a questão do saving tributário nas compras, ou seja, como que a gente economiza tributos olhando para o perfil das compras, né? Então, é aquilo que às vezes o time tributário das empresas deveria ficar focado em fazer, mas não consegue. E aí, essas pessoas que estão aqui, né, esse público que está lá, o comprador, que é o tomador de decisão, se é melhor comprar do fornecedor A ou do fornecedor B, ele tem que entender que esse é um papel também dele, que isso é importante para ele, mas também tem que entender que ele precisa de ferramental para isso. Ele não vai conseguir fazer essa análise sempre sozinho, né? Então a ideia é ele conseguir enxergar isso como papel dele e também as formas de como a tecnologia pode ajudar ele dentro dessa lógica.
E além das palestras, o fórum também reuniu estandes de grandes empresas com a exposição de soluções inovadoras para a área. E a ideia aqui é que os participantes possam fazer conexões para futuras parcerias. A empresa que o Renato representa, por exemplo, expôs uma estratégia para a descarbonização. Existe um grande comprometimento com as grandes empresas até a Agenda 2030, que é da descarbonização, ou seja, para você eliminar, neutralizar a sua pegada de carbono, e a gente tem como fazer esse processo. Então, existe uma estratégia para isso, que é você medir a sua pegada de carbono, a gente tem como fazer isso. Depois reduzir a pegada de carbono, também fazer a sua substituição e compensação. E a sustentabilidade é um dos focos do Congresso. O Leonardo, inclusive, apresenta uma palestra sobre ESG. O ESG é uma sigla que vem do inglês, Environmental, Social e Governance, que nada mais é do que a parte ambiental, social e de governança das empresas. Então, ela fala muito sobre como as empresas se relacionam com o ambiente ao qual elas estão inseridos, não só na parte de sustentabilidade, mas também relacionamento com a comunidade e práticas, inclusive, de compliance. Ao todo, o evento contou com 400 profissionais, 250 empresas e 17 expositores da área de compras, uma das mais promissoras do Brasil, com salários bastante atrativos. Se você se interessou, atenção à dica. Precisa se profissionalizar, precisa se capacitar através de treinamentos, conhecer aquilo que ele compra, conhecer daquilo que ele faz. Isso é fundamental para torná-lo realmente um profissional estratégico, uma vez que a atividade de compras hoje é uma atividade estratégica. Em agosto é comemorado o Dia da Imigração Chinesa, data que sela a amizade entre o Brasil e a China. E para celebrar os 49 anos das relações diplomáticas, o Instituto Sociocultural Ibra-China promove uma série de eventos ao longo de todo o mês. Um pedaço da China dentro do Brasil. Mais precisamente em uma exposição realizada em São Paulo. A Dança do Leão, arte popular chinesa, dá brilho à mostra Explorar o Rio Amarelo, descobrir as belezas da China, com detalhes do lugar onde a civilização chinesa nasceu, às margens de um dos mais importantes rios do país. Aqui nós passeamos entre fotografias e imagens em alta definição que nos revelam os mistérios das províncias localizadas ao longo do Rio Amarelo e nos convidam a conhecer de perto toda essa riqueza. Promovida pelo Instituto Sociocultural Brasil-China, a exposição inaugura uma campanha internacional para o progresso do turismo no Rio Amarelo. O evento contou com a presença das Secretarias de Cultura e Turismo de 5 províncias chinesas, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado Paulista, além da Cônsul-Geral da China em São Paulo. A nossa equipe Shenpidi destacou o prazer em receber uma delegação de turismo apresentando a China. A primeira delegação desse tipo a vir ao país após 3 anos de pandemia para promover o intercâmbio entre China e Brasil. Com destaque do turismo brasileiro ao longo do Rio Amarelo, como ressalta o presidente da Abrachina. Porque passa por diversas cidades, por diversas províncias, e é um momento oportuno depois da declaração conjunta da ida do presidente Lula à China e também com essa proximidade dessas relações de amizade, dessas relações diplomáticas. O ano que vem teremos os 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China e é um motivo muito bacana de você envolver todas as secretarias dessas províncias, do governo do estado através da Secretaria de Turismo, do secretário Roberto de Lucena, envolver a parte do turismo entre as duas grandes nações. As várias províncias apresentadas aqui misturam história, cultura, lazer e gastronomia, com ingredientes que fazem do roteiro pelo Rio Amarelo uma viagem inesquecível. A mostra, realizada em um único dia, faz parte de uma série de eventos que serão programados em São Paulo durante esse mês, para celebrar o Dia da Imigração Chinesa no Brasil, comemorado em 15 de agosto.
Para conferir o calendário, acesse o site ibrachina.com.br. E antes de encerrar, olha só que bacana, a maior exposição de trabalhos de artistas negros do país foi aberta ao público na semana passada aqui em São Paulo. A partir do ano que vem, a mostra vai rodar todo o Brasil. Uma exposição de presença que exalta a existência de artistas negros ao longo de toda a história da arte do Brasil. E até no nome da mostra, a pluralidade do país é destacada. Dos Brasis, arte e pensamento negro. A gente entende, a gente entendeu e a gente defende que o que a gente vê, uma produção visual de artistas negros, é fruto de um trabalho intelectual, é fruto de um pensamento para o próprio mundo, para o mundo ao redor e também para o sistema de arte. Então é isso, os 7 núcleos da exposição são baseados em 7 textos, termos, conceitos de pensadores negros brasileiros. Emanuel Araújo, Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez e Luiz Gama. Foram esses os pensadores brasileiros que inspiraram a mostra, composta por 383 obras de 240 artistas de todo o país. O projeto do SESC nasceu há 3 anos, com um propósito. Por uma necessidade de fazer uma reparação histórica. A gente sabe que a história brasileira foi escrita por mãos brancas e é preciso fazer algum tipo de reparação em todas as linguagens, em todas as expressões humanas, né? Então a arte é uma delas, é uma parte que cabe, que é muito cara ao SESC, né? Muito importante. Então veio essa ideia da gente fazer aí uma grande exposição. E à medida que a pesquisa ia avançando, a gente ia entendendo a proporção que aquilo estava tomando, porque o número de artistas negros brasileiros é imenso. Essa já é considerada a maior exposição de artistas negros do país, com obras produzidas entre os séculos 18 e 21. Entre telas, fotografias, esculturas e até vídeos. A gente está aqui apresentando o filme Dançando na Chuva, que é uma obra feita especialmente para essa exposição dos Brasis, que reflete um pouco sobre a questão de como corpos brancos e corpos negros podem existir no mundo ou não existir no mundo. A partir disso, a gente constrói um processo colaborativo, eu, o Jaime e o coletivo Legítima Defesa, para discutir a vida da população negra e não seu extermínio. Por trás da beleza de cada obra, mensagens de protesto se misturam à alegria estampada na maior parte da arte negra da exposição dos Brasis. A gente preparou um conjunto, uma constelação de artistas, uma constelação de presença de arte e que as pessoas venham, que visitem e entendam, né, um pouco desse Brasil plural que temos. A mostra acontece no Sesc Belenzinho, zona leste de São Paulo, onde fica até janeiro do ano que vem. Depois, a exposição vai rodar por unidades do Sesc de todo o Brasil ao longo de 10 anos. A entrada é gratuita. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!